Olá, pessoal! Nós vamos partir então para a aula número 2, onde a gente vai falar do círculo trigonométrico novamente, só que através do círculo a gente vai fazer a montagem do gráfico da função seno, tá? Vou colocar aqui só f de x igual a seno. Tá bom? Então, para isso, a gente vai fazer uma tabelinha, só para a gente entender como que é a montagem desse gráfico, tá bom? E depois eu vou desenhar o gráfico junto com vocês. Prestem bem atenção, porque a atividade depois vai ser desta mesma forma, só que vocês vão montar o gráfico da função cosseno. Como eu estou montando o gráfico da função seno aqui, então, para onde a gente vai olhar? A gente vai olhar só... Eu vou até pegar o vermelho para a gente ter uma referência de cor, tá bom? A gente vai olhar só para essa reta vermelha aqui, ó. É uma reta vertical e ela tá representada pelo seno, tá bom? E aí eu vou pegar alguns valores de arcos e a gente vai colocar o valor do seno aqui, tá bom? Eu vou pegar só de alguns, não vou pegar de todos, tá? Então, vamos começar com 0. Então, tô aqui. Quando eu tô aqui, aí eu vou olhar lá do lado esquerdo para ver aonde tá batendo o seno. Aqui é 0 graus. Então, 0 graus, aonde tá batendo no seno? No meio. Se é meio, vale 0. Então, quando é 0, seno vale 0. Aí, agora eu vou subir, ó, até o arco π sobre 2, que tá aqui, ó. Π sobre 2. Π sobre 2 que é 90 graus, tá? Então, π sobre 2, quanto que vale... Aqui no π sobre 2, eu tô bem aqui, né? Quanto que vale o seno aqui? Nas extremidades da circunferência, o raio vale 1, né? Então, daqui até aqui, o raio vale 1. Então, toda vez que eu tô na ponta, é 1. Então, π sobre 2, o seno vale 1. Agora, eu vou vir até os 180 graus. 180 graus, que é π, o arco vale π. Quanto que vale o seno? Aí, eu vou olhar aqui, ó. Tá no meio do seno, então, 0. Vou agora girar mais 90 graus, tá? Pá, bati no 270 aqui, que é 3π sobre 2. 3π sobre 2. 3π sobre 2, quanto vale seno aqui? Se aqui o seno vale 1, para baixo, o seno vale menos 1, né? Ó, menos meio, menos raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 3 sobre 2, aqui vale menos 1. Então, menos 1. E vamos para o 360 graus. 360 graus, que é 2π, uma circunferência inteira. 360 graus, vamos ver quanto vale o seno. Seno, no meio, 0, tá? Pessoal, eu peguei esses daqui, mas a gente podia ter colocado tudo na ordem aqui dos ângulos que a gente já tinha preenchido no círculo trigonométrico. Então, 0, π sobre 6, π sobre 4, π sobre 3, π sobre 2, até chegar... Só que daí essa tabela ia ficar muito grande e com esses valores aqui a gente já consegue montar o gráfico de uma maneira bem legal, tá bom? Gente, agora eu vou pegar, quiser aparecer meu rosto, porque eu sou mostrada. Vou tentar explicar agora para vocês a montagem do meu gráfico na lousa, tá? Então, a gente montou essa tabelinha aqui. Essa tabelinha aqui, elas são coordenadas. E eu coloquei essas coordenadas aqui, ó, pra gente poder montar o gráfico da função seno, tá bom? Então, pensando lá no plano cartesiano tradicional, x e y, a gente vai considerar que o y agora é o seno de x, tá? E o x é o arco, tá bom? Então, x, y, x, y, x, y. E a gente vai montar o gráfico da função seno, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro é um deslocamento... aqui na linha horizontal. Então, tô no 0. 0. Vou subir ou vou descer? Vou ficar parada. Então, o primeiro pontinho, ó, é aqui.
Próximo ponto. Π sobre 2, tá aqui. Y, que é o seno, 1. Vou subir ou vou descer? Vou subir, né? Porque se eu desço é menos 1. Então, vou subir e vou pôr aqui, ó, no 1. Próximo ponto, π. Tá aqui o π. Vou subir ou vou descer? Vou ficar parada aqui. Por que eu vou ficar parada? Porque é 0. 0 nem sobe nem desce. Próximo, 3π sobre 2. Tá aqui. Vou subir ou vou descer? Vou descer até o menos 1. Parei aqui. Próximo, 2π. 2π. Vou subir ou vou descer? Vou ficar parada porque é 0. Lembrando que uma função trigonométrica, que é o caso da função seno, elas são periódicas. Então, tem um período que acontece e depois que acabou o período, se repete. Acabou o período, se repete. Como se fosse o dia e a noite. Então, dia, noite, parou. O que acontece de novo? Dia, noite. O que acontece de novo? Dia, noite. É assim que acontece com a função seno. Então, olha só. Subiu, desceu. Desceu até o menos 1, veio até aqui. Esse ponto que vai daqui, ó, do 0 até o 2π, é o que a gente chama de período. Depois disso, o que vai acontecer? Se a gente continuar girando o círculo trigonométrico, vamos continuar aqui na função seno. Tá bom? Pessoal, então o primeiro exercício que eu vou pedir para vocês é fazer essa mesma tabela que eu fiz, só que no lugar de seno vai ser cosseno. Então, vocês vão construir o gráfico do cosseno através dessa tabela que vocês vão construir. Lembrando que vocês não vão olhar para essa linha vertical, vocês vão olhar para a linha horizontal, tá bom? É isso. Agora, vamos para a explicação do segundo exercício. O segundo exercício é o seguinte. Eu tenho aqui, de novo, o círculo trigonométrico, tá? Só que percebam que eu não dei evidência mais para o eixo do seno e do cosseno. Eu evidenciei aqui essa linha que representa a tangente. Lembrando que tangente aqui, ó, ela tá encostando na circunferência, por isso esse nome, tá bom? Tangenciando a circunferência, tá? Se eu pegar aqui só o primeiro quadrante, o que eu vou perceber? Que eu tenho 3 ângulos aqui. O de 30, o de 45 e o de 60. Lembra que a tangente desses 3 ângulos nós sabemos de cor? Tem até a musiquinha. A tangente é diferente, vamos aprender. Raiz de 3 sobre 3, 1. Raiz de 3. É exatamente isso, tá bom? Só que para cima estão os valores positivos, no primeiro quadrante. E aqui estão os valores negativos, ó. Então, mesma coisa que está aqui, só que vem menos raiz de 3 sobre 3, menos 1 e menos raiz de 3. Tá? Agora, o que eu quero que vocês percebam aqui? Eu pintei todas as linhas com cores diferentes para que vocês percebam a congruência dos ângulos. Então, por exemplo, esse ângulo aqui, que é o 5π sobre 4, que representa 220 graus, ele tem o mesmo valor da tangente de π sobre 4, que é 45 graus. Quanto que vale a tangente? 1. Vou pegar outro exemplo. 5π sobre 6, que representa 150 graus, tem o mesmo valor de 11π sobre 6, que é menos raiz de 3 sobre 3. Então, o segundo exercício é o seguinte, vocês vão montar novamente uma tabelinha como essa. Só que aqui, no lugar dos arcos, vocês vão colocar os seguintes arcos. 2π sobre 3, 3π sobre 4, 5π sobre 6, π, 7π sobre 6, 5π sobre 4, 4π sobre 3, esses 7 valores. E aí, aqui, vocês vão colocar os valores da tangente. Então, por exemplo,
Primeiro valor, 2π sobre 3. Vou pôr aqui, 2π sobre 3. Aí, qual que é o valor da tangente de 2π sobre 3? Menos raiz de 3. Então, vou pôr menos raiz de 3 aqui. Próximo, 3π sobre 4. Vou pôr 3π sobre 4 aqui no valor do arco. Valor da tangente, menos 1. Então, vou pôr menos 1 aqui. Entenderam como que vai ser a construção da tabela? Fizeram a construção da tabela, tente colocar no gráfico. Tentem. Dá uma pesquisada na internet, qual que é o formato da função tangente, se vocês estiverem com um pouco de dificuldade. Construam ele bem bonitinho, com a régua, espaço. Às vezes vocês vão colocar aqui é 0, aqui é 1. Aí do 0 até 1 você deixa um espacinho, aí pulou pro 2, vocês deixam um espação. Vamos deixar valores proporcionais, espaços proporcionais para o gráfico ficar bem bonitinho, tá bom? E daí na próxima aula eu vou construir o gráfico da função tangente com vocês. Então vocês têm 2 exercícios: o gráfico da função cosseno e o gráfico da função tangente.